juntos dançar o baile das rosas, perfumes soltos no ar, magias gostosas. E quando a gente cansar, voltar ao começo, você tem charme pra dar. Eu quero e mereço. Quando a gente baila, todo mundo sorri. Um sapateado desses doces de ouvir, meio entrelaçados, deslizamos no chão. Clássico bailado de tremer o salão. As ondas do mar, o vento vadio, as nuvens do céu sobre a luz do luar. Querendo aprender o nosso passinho, é simples assim, 2 pra lá e 2 pra cá. Aê! 2 pra cá, pra nossa sala, pra nossa confraternização, pro seu sala de estar. Adriano, coisa boa, hein? É um forrozinho. Ai, gente, muito bom. O bom de Minas é isso, né? Essa diversidade de ritmos que a gente encontra aqui no nosso estado. Não é porque a gente é mineiro, mas a gente gosta. A gente tem que puxar um pouco a sardinha pro nosso lado aqui, que nós temos, né, nós temos um estilo muito variado aqui, igual assim o Rio é patente do samba enredo. Nós aqui temos nossos, né, a nossa música musical mesmo, que é o estilo tradicional, o barroco, né, que também é coisa nossa. O forró, apesar de ter vindo lá no Nordeste, mas nós temos no estilo forró pé de serra, que é um estilo mineiro nosso, né? A música do Vale de Jequitinhonha, que já é uma coisa tradicional. Não só a gente, que os europeus, né? E eles adoram a nossa harmonia, né, do famoso Clube da Esquina. Eles acham o nosso jeito de tocar totalmente diferente dos grandes nomes aí, que é um jeito diferente mesmo, nosso aqui, né, de tocar. É muito nosso. Então é a nossa música mineira. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Adriana, a gente está falando, né, ao longo do programa sobre a importância da nossa cultura e, inevitavelmente, a gente fala da Igreja Católica, né? Da Igreja que sempre esteve presente, gente, no cenário cultural do nosso país. Desde o período lá do descobrimento até os dias atuais, templos testemunham e narram o desenvolvimento histórico, né, urbano, social de vilas e cidades. Não é à toa que, atualmente, a Igreja é uma das maiores protagonistas em ações de mobilização e preservação do patrimônio e bens religiosos de importância histórica e artística, como a gente viu no último bloco, né, Adriano? Que você até se interessou em participar. Também. Aqui, ó, nos bastidores já perguntou se podia participar também dos Jovens Guardiões, né? Ó, pra gente entender, então, Adriano, um pouquinho mais como que é o papel da Igreja na preservação da nossa história comum, eu vou te convidar, ó, pra vir aqui no sofá comigo, que eu vou conversar agora com a Rayane, que é museóloga. Rayane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade, você está em casa, você sabe, né? Obrigada. Rayane estava falando que estava um pouquinho nervosa. Rayane, fique à vontade, porque a gente vai falar sobre algo assim que eu imagino seja muito, muito especial para você, que é o nosso memorial da Arquidiocese, né? Sim, perfeito. Fala um pouquinho, então, para o pessoal de casa, o que é esse memorial, quando que ele foi criado, é um carinho que Dom Valmor, né, nosso arcebispo metropolitano, teve com a história da igreja, principalmente aqui em Belo Horizonte, né, na nossa Arquidiocese, na verdade. Sim, sim. O memorial é um projeto pioneiro, né, na Arquidiocese de Belo Horizonte e nas arquidioceses. Dom Valmor, eu acho assim, né, até um pouquinho suspeita para falar, mas ele teve uma visão bem peculiar sobre, né, os cuidados da igreja a partir do patrimônio cultural, no âmbito do patrimônio, e instituiu, né, o Memorial da Arquidiocese em 2005. Ele juntou algumas frentes de atuação que já existiam à época, né, da sua chegada, porque ele chega em 2004, 2005 ele já, né, já institui o memorial, junta algumas frentes, como a parte, por exemplo, do arquivo arquidiocesano, que já existia, e o inventário do patrimônio cultural também. E ele acopla a outros setores também, né, que é o setor do Museu Arquidiocesano e um centro de promoção. Juntando essas 4 unidades, cria-se o Memorial da Arquidiocese. São 4 frentes, digamos assim. Isso, são 4 frentes de atuação
divididos em 4 unidades. Aí a gente tem o Museu Arquidiocesano, o Arquivo Arquidiocesano, o Centro de Promoção e Inventário do Patrimônio Cultural. Já teve a oportunidade de ir ao memorial, o espaço físico do memorial, vai ver que tem muita história bacana e muitas curiosidades também, né, Rai? Compartilha com a gente algumas curiosidades dessas peças que trazem, assim, história e são peças antiquíssimas, né? Sim, sim. A gente tem peças desde a época da criação da diocese, né? Que foi em 1921. Então, vem, né, é criada a diocese, Dom Cabral vem, assume, e a partir de então, o memorial ele já tem essas peças. São salvaguardadas de forma técnica, né, protegida mesmo de todas as intempéries que podem ser atribuídas a uma peça museológica. E a gente faz todo o processo técnico, a documentação, catalogação e todo o trato mesmo museológico dessas peças. Hoje são mais de 3.000 peças na salvaguarda do Museu Arquidiocesano. Gente, é muita peça e é muita história. É muita peça, muita história. A perspectiva é que tudo seja exposto, né? Não tudo, mas a grande maioria na Catedral Cristo Rei, quando ficar pronta e inaugurar o memorial. Lá vai ter um espaço específico para isso. Inclusive um espaço muito, muito bonito, assim, que enche os olhos, né, Rai? Com certeza. Eu tô doida para essa inauguração. Ó, confesso que eu também. E, Rai, assim, uma coisa que eu acho muito bacana, né, é a presença realmente do memorial em semanas que enaltecem a visitação aos museus aqui da capital, né? Sim. Isso é um papel muito importante para realmente disseminar e atrair mais pessoas para essa prática que deveria ser uma prática muito comum, que é a visitação aos museus, né, Rai? Sim, sim. Eu sou suspeita também para falar sobre isso, mas o memorial ele atua muito na Semana e na Primavera de Museus, né? Que são 2 eventos anuais que acontecem, né, de acordo com as perspectivas e normativas do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Então, todos os anos, o Memorial da Arquidiocese ele participa ativamente e faz essa promoção mesmo, né, que é essa chamada do público para os espaços museológicos. E a Arquidiocese ela trabalha com uma visão também muito estendida, né, desse cenário museal, porque a gente pensa, sim, no museu tradicional enquanto um cubo branco, digamos assim, né, que as peças estão ali dentro para que as pessoas vão visitar, mas a gente também pensa em espaços musealizados, como, por exemplo, né, o Centro Histórico de Sabará, o Centro Histórico de Caeté, que são cidades, municípios que compõem a Arquidiocese, e a gente tem esse olhar técnico para esses monumentos, né? Como se o museu em si fosse a cidade e as peças em exposições são as igrejas que compõem a nossa Arquidiocese. Rai, queria muito agradecer a sua presença, Obrigada. por esclarecer, né, esse projeto tão bacana aqui na nossa Arquidiocese, que é um memorial para guardar, salvaguardar, resgatar a nossa história. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E volte mais vezes. Eu volto. Você viu que você foi em casa aqui. Eu volto. Obrigada, viu? A gente falou no último bloco sobre a importância da conservação dessa história, nesse cuidado, né, todo que é necessário. A gente precisa tomar consciência da importância desse cuidado. E pensando nisso, todas as ajudas, nesse caso, são muito bem-vindas, né? Pensando nisso, o Ministério Público aqui de Minas Gerais conta com uma ferramenta para resgate de bens culturais que são desaparecidos, o novo Sondar. Agora eu vou bater um papo com a Paula Novaes, que é técnica da Coordenadoria de Defesa do Patrimônio Cultural, que vai falar mais pra gente sobre essa ferramenta tão importante. Paula, seja muito, muito bem-vinda. A gente acabou de falar sobre a importância da arte sacra para a nossa história. E, infelizmente, é uma arte muito visada por contraventores, né? Sim, a gente costuma dizer, né? Primeiro é um prazer, né, estar aqui, eu agradeço o convite, é uma alegria poder falar de um projeto tão especial para a gente. Mas a gente costuma dizer, né, como um marco, que a partir da valorização do barroco mineiro, infelizmente, né, algum grupo de pessoas, né, colecionadores, começaram a identificar essas peças tão puras e simplesmente como obras de arte, né, assim, considerando esse valor litúrgico, de fé, de devoção que envolve esses bens.
E nesse contexto, Paula, o que é o Sondar, né? Como que funciona essa plataforma para que o grande público possa saber e possa participar, possa ajudar? Olha, o Sondar, ele é uma iniciativa inédita mesmo no Estado, porque ele compila informações de bens sacros, artísticos, eh, bibliográficos documentais, então ele tem uma ampla categoria, né, de bens que são contemplados e situações também, então bens que estão desaparecidos, bens que foram resgatados e bens que foram restituídos, né, como uma amostra do trabalho feito, realizado pelo Ministério Público em parceria com as instituições também, né? Nós temos instituições parceiras muito importantes para o projeto. Então, é uma plataforma que compila informações de uma gama enorme de bens culturais do Estado, né? E a gente precisa que a população esteja ao nosso lado, porque assim a gente ganha capilaridade para tentar reaver esses bens, né? É como se a população fosse os nossos olhos e os nossos ouvidos, né? Porque nós somos poucos, o estado é enorme, né? Existem muitos bens desaparecidos e cada um ali da sociedade mesmo, atento ao patrimônio da sua comunidade, pode entrar na plataforma e verificar as informações que a gente tem disponíveis lá. Então, por exemplo, né, com relação aos bens desaparecidos, a comunidade pode entrar e verificar se os bens que ela tem informação de sua comunidade que infelizmente foram extraviados, se eles estão cadastrados no sistema, na plataforma Sondar. Se não estiverem, a comunidade ela pode solicitar o cadastramento desse bem cultural no sistema para ele passar a ser procurado. E uma outra questão que é muito relevante, assim, a participação da comunidade, é que nós já temos, né, vários bens cadastrados que foram resgatados, mas a gente não sabe de onde eles são, qual é a casa deles, né, a origem e procedência. Então é muito importante que a comunidade, né, a sociedade entre na plataforma, consulte esses bens que foram resgatados já pelo poder público, identifique, né, que seria uma grande alegria, dizer, olha, esse bem que está resgatado pertence ao meu município, para que a gente possa fazer a restituição. Então, a comunidade pode participar de várias maneiras diferentes dentro da plataforma. Isso que eu queria te perguntar, além da sociedade, né, eu imagino que seja um trabalho que demanda esse esforço conjunto, né Paula? Tem o Ministério Público que tem essa plataforma, a gente estava falando no último bloco sobre o projeto Guardiões e Amigos do Patrimônio, que visa proteger também esse patrimônio. Então, assim, são ações pontuais, mas são ações que se abraçam em prol do todo, em prol da comunidade como um todo e da história dessa comunidade, né, através dessas peças. Sim, o objetivo é único, né? Assim, as instituições, de uma forma geral, querem que esse patrimônio seja resgatado, né? Que ele não permaneça nessa condição de extraviado. E por isso que a gente fala que o Sondar é uma iniciativa inédita, porque as instituições, elas tinham seus bancos, né, cada um o seu, de forma isolada. Então, a atuação, ela ficava um pouco compartimentada. Isso não é interessante quando a gente tem esse objetivo comum de resgatar os bens, né, de identificá-los e devolvê-los para a sua comunidade. Então, o Sondar, ele compilou esses bancos de dados. Então, é parceiro, o IPHAN, o IEFA, o Arquivo Público Mineiro, todos tinham seus bancos de dados. Quando acontecia, né, alguma situação envolvendo os bens culturais acautelados, né, ou na esfera municipal, estadual, federal, eles atuavam, né, individualmente. E com o sistema, a gente pode formar essa rede, né, de especialistas de atuação, né, o Ministério Público, ele pode aí chamar polícia, né, fazer uma investigação, tem ferramentas diferentes que esses outros órgãos possuem para que a gente possa, né, identificar onde esse bem se encontra e resolver o mais rápido possível, né? Um exemplo recente, infelizmente, né, foi furtado um rosário beneditino no Museu da Igreja do Pilar, em Ouro Preto. E esse esforço conjunto, assim, para reaver esse bem tem feito a diferença, né? Assim, já foram mapeados suspeitos, um já foi identificado, inclusive. Então, é uma rede, né? Assim, se a gente não tiver unidos, todo mundo tendo acesso a todas as informações que esses órgãos têm, a gente não consegue avançar, né? Infelizmente. Então, é muito importante esse trabalho conjunto com as instituições parceiras também.
Paula, eu queria muito agradecer sua presença, principalmente por esclarecer, né, mais sobre esse projeto tão bacana e tão necessário, não só para Minas Gerais, né, eu acredito que para a história do Brasil como um todo. Muito, muito obrigada. E fica o convite, então, para o pessoal de casa poder acessar o site do Sondar e olhar como que funciona, contribuir de alguma forma, porque, como a Paula falou, toda ajuda é muito, muito bem-vinda. Paula, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Realmente nós contamos com a participação de todos. Entrem lá no Sondar, ele é bem acessível, a interface é tranquila e tem o nosso assistente virtual, que é o Longuinho.